Olá a todos! Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Esporte Simple, um podcast do Fisiortopedia em parceria com o grupo de pesquisa Simple. Meu nome é Luiz Espanhol e eu serei o host deste canal. Este podcast tem como objetivo promover, disseminar e estimular o consumo e produção de conhecimento científico e a prática baseada em evidências sobre o tema atividade física e saúde, numa perspectiva de saúde pública. Então se prepara, talvez até fazendo uma atividade física enquanto ouve esse episódio, estratégia que eu uso, adoro e recomendo. Mas se não der, não tem problema não. O mais importante agora é manter a sua mente ativa e vir conosco nessa jornada. Aproveitem! Fala pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Sport Simple. E hoje um dia muito especial, estou reencontrando amigos aqui de infância. Não, infância não, também não tão longe assim, né, Leandro? Mas éramos crianças naquela época, hein? Éramos crianças naquela época. Jovens. Bom, pessoal, é isso aí. Bom, pessoal, eu estou aqui com dois grandes amigos para a gente bater um papo hoje interessante sobre atividade física no contexto da rede pública, né, de saúde pública. Mas eu não vou dar spoiler, vou deixar com que eles se apresentem, falem quem são, e eu tenho certeza que daqui a pouco, depois que eles se apresentarem, quando eu falar sobre o objetivo do nosso podcast, vai ficar muito mais claro sobre o que nós, né, estamos fazendo aqui hoje. Já queria deixar um agradecimento muito grande aí para os nossos ouvintes, né? O pessoal que vem nos seguindo, vem deixando aí algumas sugestões e comentários para ajudar a melhorar o nosso canal. E queria deixar um agradecimento enorme para a Brenda e para o Leandro, que aceitaram estar aqui para conversar com a gente e contar um pouquinho da experiência deles. Então eu vou começar com o Leandro. Leandro, se você puder então se apresentar, falar um pouquinho da sua formação, quem você é, para o pessoal poder te conhecer, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Luiz, é um prazer aqui, também já de antemão. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom conversar com você, que é um amigo aí, que temos uma história grande juntos, não só pessoalmente, mas também profissionalmente. E é sempre um prazer poder ajudar e discutir assuntos aqui que é da nossa vida, do nosso dia a dia e de assuntos que a gente gosta e com que a gente trabalha já faz um bom tempo. Bom, eu sou o Leandro, eu sou fisioterapeuta de formação, inclusive fiz a graduação junto com o Luiz na Universidade Metodista de São Paulo. Depois nós fizemos pós-graduação também juntos, lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, na parte clínica. E depois, logo depois lá das atividades no Hospital das Clínicas, fiquei um ano como preceptor lá da pós-graduação que a gente acabou de fazer. E aí me enfronhei de fato na saúde pública, onde eu estou há mais de 10 anos atuando como fisioterapeuta na parte de trauma ortopédica. Eu tenho formação em osteopatia também e puxei também há alguns anos para a parte de gestão. Eu fiz gestão da qualidade em saúde pelo Einstein e também fiz gestão pública municipal pela Unifesp, todas especializações. E estou aí na rede pública de São Paulo, atuando então como fisioterapeuta faz mais de 10 anos aí. Perfeito, cara. Então, o Leandro é o famoso Leandro Parisi, né? Eu vou falar aqui o sobrenome pra galera saber quem você é, né, cara? Te pesquisar sobre você aí e tal. Nossa, eu tenho um carinho enorme pelo Leandro, a gente estudou junto na graduação, fomos realmente amigos ali, somos, né, amigos, mas a amizade se iniciou naquela época e seguimos aí com essa amizade para a nossa vida acadêmica, até então como estudantes de pós-graduação e fazendo outros cursos e depois indo para a área profissional. E até então a gente bate papo sobre os assuntos aí enfim, que surgem pra gente, né? E eu não só respeito muito ele, como admiro muito o trabalho dele e as ideias dele, né? É uma pessoa que pensa bastante de maneira crítica e eu espero poder explorar um pouco isso nesse episódio de podcast também. Mas aí, então, agora eu vou passar a bola para a Brenda. Então, Brenda, se você puder, então, fazer também uma introdução, dizer quem você é, qual é a sua formação, para o pessoal poder te conhecer, tá bom? Olá pessoal, bom dia. Eu sou Brenda, eu sou médica de família e comunidade. A minha formação foi pela PUC São Paulo,
a graduação, depois a residência médica eu fiz pela Santa Casa de Misericórdia. Estava em São Paulo atuando na saúde suplementar, né, como médica de família e como preceptora da Universidade 9 de Julho, até que surgiu uma oportunidade para vir para o interior, porque eu sou do interior de Minas Gerais, e hoje eu sou concursada pela Prefeitura de Extrema, Minas Gerais, que é coladinho com a divisa de São Paulo. E estou aqui atuando como médica de família e comunidade. Só para falar um pouco do que é a medicina de família e comunidade, porque quando fala isso, fala, mas o que faz? Somos especialistas em pessoas. Resumidamente, a gente cuida do paciente e tudo que ele traz para dentro do consultório e para cuidar do paciente e tudo que envolve. É isso. Perfeito. Então depois, e vamos contar aqui um pouquinho da vida pessoal. Então, por que que os dois estão aqui, né? Não só porque eles são referências no que eles fazem na área de saúde pública aí, do que eles trabalham, mas eles são um casal, né? Então também deixar isso pontuado aqui, que é uma gravação familiar, né? Primeiro porque tem uma família e depois porque tem um amigão aqui que chamou vocês para a gente fazer uma conversa bastante agradável sobre os temas, né? Então, ó, agora com as apresentações dos nossos convidados, eu vou ler aqui o objetivo de hoje do nosso podcast para ficar bem pontuado e bem claro sobre o que a gente vai conversar. Então, a ideia de hoje, pessoal, é discutir a estrutura e o serviço de rede pública na saúde, utilizando a atividade física como uma ferramenta, tá bom? E aí, eu já queria puxar o gancho sobre essa questão da estrutura, né? E perguntar para a Brenda o seguinte: a gente sabe que a rede pública ela trabalha com protocolos e com um sistema que, né, pelo menos a ideia é que seja consistente em todo o Brasil, né? E aí a gente ouve sobre as atenções, os níveis de atenção, né, atenção primária, secundária, terciária, enfim. E a gente estava conversando aqui antes do podcast e você comentou que, né, trabalha mais focado na atenção primária e tal. Você poderia explicar para a gente, então, como que é esse serviço, o que que você faz, por que que isso é chamado de atenção primária? Enfim, explicar um pouquinho o contexto do seu trabalho nessa questão de níveis de atenção de saúde. Uhum. Bom, a medicina de família e comunidade, né, apesar dela ter várias atuações, não só no sistema público, mas no sistema suplementar, enfim, particular, dentro do SUS, nós somos porta de entrada para o sistema de saúde, né? Então, eu trabalho no primeiro nível de acesso, que que se chama, né, se deu o nome de atenção primária. Existem as atenções secundárias, a atenção secundária, que seria os especialistas focais, né? Então, cardio, endócrino, enfim. E o nível terciário, que é de reabilitação, né? E a questão mais de cirúrgica, enfim. Então, o nível primário é o nível de porta de acesso do sistema de saúde, onde todas as pessoas podem acessar o médico de família, né? Existem os médicos de família com a especialização, com a residência, enfim, existem muitos médicos que entraram para trabalhar dentro desse sistema como clínicos e se tornaram médicos de família, porque a expertise também vem muito do contato dia a dia com o paciente. Então, nós fazemos isso, nós acolhemos o paciente, a gente não consegue fechar a demanda do paciente, né, porque aquilo que ele chega às vezes com 3, 4, 5 demandas para que a gente cuide, né, então chega, olha, eu vim aqui cuidar da minha hipertensão, do meu diabetes, mas eu também tenho uma dor no joelho, eu tenho uma dor de cabeça, enfim, a nossa questão quando a gente fala que somos especialistas em pessoas é exatamente por isso, porque a gente precisa olhar tudo. Não só olhar as queixas que os pacientes apresentam, mas também todo o contexto onde ele está inserido, né? Então, quem é essa pessoa? Onde essa pessoa trabalha? A família. Quando a gente fala medicina de família, né? Quando fala atenção primária, a gente precisa olhar para esse contexto familiar que, inclusive, adoece as pessoas, ou o contexto de trabalho que é adoecedor também, né? Então, a gente precisa olhar para tudo isso quando o paciente senta no nosso consultório para se queixar de uma ou outra coisa. Então, por isso que a gente fala que somos porta de entrada, porque nós abrangemos
Tudo, tudo. E nós nunca damos alta para o paciente, porque o paciente é nosso do começo até o fim de vida. Então a gente cuida desde a gestante, né? Depois, quando a criança nasce, continuamos cuidando, depois ela vai crescendo, se torna uma adolescente, casa, tem filhos, etc., até a velhice, né? Então, da atenção primária não existe alta, não existe vou passar a bola para um colega porque agora não é mais comigo, né? E a gente tem conversas, né, que são as referências e as contrarreferências com os especialistas focais, com o nível terciário, enfim, nós somos, inclusive do ponto de vista gerencial de saúde, né, nós fazemos a gestão, o cuidado do paciente como um todo, né, porque senão ele entra pela rede, fica perdido, vai indo de especialistas, né. Infelizmente, o Brasil ainda temos uma cultura muito da especialidade, né? Uma cultura aí americana, que a gente herdou isso, infelizmente. Então, a gente, é aquela coisa, vamos partir o paciente em pedaços e cada um olha o seu. E a medicina de família, que vem vindo estruturalmente desde a década de 90 aqui no país, né, vem para quebrar esse paradigma, no sentido de que eu preciso olhar o paciente como um todo para cuidar dele de fato, né? Olhando todo o seu contexto, toda a sua família, trabalho, a questão, inclusive, do ponto de vista financeiro, a gente precisa olhar também, principalmente quando a gente pensa no paciente SUS, né? E a gente vai abordando o paciente como um todo, assim, basicamente, né? Esse é o nosso cuidado. E somos multifacetários, e temos que falar com muitos colegas, né? Então a gente precisa cuidar do paciente e ao mesmo tempo ter bom relacionamento com os especialistas, com as pessoas que estão ali no nosso dia a dia, porque nós somos uma equipe de saúde da família, né? E temos outras pessoas que compõem a equipe, né? Físio, TO, Nutri, enfim. Depois o Leandro pode falar um pouquinho disso. Para a gente poder cuidar dele como um todo. Acho que é isso. Perfeito. Não, olha, a sua fala foi brilhante, assim, foi inspiradora. Eu já aprendi pra caramba com ela e me levantou duas questões. E aí eu queria, uma eu vou fazer um comentário e uma eu queria voltar com uma pergunta para você antes da gente mudar aí pro Leandro, porque a ideia é fazer um bate-bola, né? Mas enfim. A reflexão que eu fiz foi o seguinte: você foi contando, você falou assim, o paciente na nossa área, né, na sua área, ele não tem alta, né? Isso me chamou a atenção porque, assim, a gente está bastante acostumado, aqui no meu contexto, a gente está bastante acostumado a falar sobre o sistema privado, né? E aí, quando você fala que o paciente não tem alta e tal, a questão do modelo de negócio para quem trabalha com pacientes particulares, por exemplo, é sempre uma questão que se levanta, né? E aí, com meus alunos, eu tendo a dizer o seguinte: cuidado quando você pensa em modelo de negócio, porque o mercado da saúde e da educação, que são os dois mercados que eu trabalho, por exemplo, né, eu acredito que eles não deveriam seguir a regra de mercado convencional, que é a regra que se entrega o que o consumidor gosta mais. Então, por exemplo, eu estou com uma xícara aqui tomando um café. Então, se essa xícara aqui é vermelha, o pessoal gosta mais da xícara vermelha e todo mundo quer comprar a xícara vermelha, o valor dela aumenta no mercado. Então, o pessoal aumenta o preço dela, né? Agora, na saúde não funciona muito assim. Então, veja, porque, por exemplo, o usuário final gosta muito de um tratamento, não quer dizer que aquele tratamento tem que estar no sistema. Porque se aquele tratamento não é efetivo, então ele não deve estar no sistema mesmo que as pessoas gostem dele, né? Outra coisa na área da educação, eu costumo dizer assim: a caneca que eu estou segurando é vermelha. Né? Se esse conhecimento fosse democrático ao ponto de nós três nos reunirmos aqui, e, por exemplo, dois de nós três falar que não, isso aqui não é vermelho, é preto, né? Isso não faz com que a caneca vire preta, ela continua sendo vermelha, mesmo que mais pessoas digam que ela é preta, né? Ela não muda de cor. Então é interessante isso, porque eu acho que a educação e a saúde, elas precisam de um sistema um pouco diferente desse sistema de mercado que a gente pensa, né? E aí, olha que maravilhoso, né? O governo, eu não sei se eu vou usar as palavras certas aqui, Brenda, se eu não estiver usando as palavras certas, fique à vontade de me corrigir na sua fala. Mas o governo usa, né? Ele fala assim, não, então a saúde é responsabilidade nossa também. Então, ele usa os recursos dele para poder te dar um serviço de cuidado contínuo e planejado dentro do sistema convencional de saúde, onde você é cuidado constante
para o resto da sua vida. Olha que lindo que é isso, cara. E eu acho que a gente tem que pontuar, porque tem pessoas que talvez não saibam disso por desconhecimento, tem pessoas que talvez saibam, mas não caiu a ficha de entender a importância disso, então eu acho que tocar nessa importância é interessante, né? E, enfim, e o sistema parece que está caindo num descrédito hoje em dia, assim, né? E eu acho que não pode, sabe? Uma das maiores conquistas, acho que o Brasil conseguiu, foi ter um sistema único de saúde, é exemplo no mundo inteiro, né? E aí você vai e talvez queira propor que ele não deva existir e tal. Eu não acho que isso é ok. Eu também não sou nada contra, não é isso, falar sobre saúde no sistema privado, né? Eles têm os sistemas próprios deles lá. O que eu só estou colocando aqui é que eu acho que a gente deveria aprender um pouco com o sistema público também, para montar um sistema geral, né? Pegando também o sistema privado, mas que consiga ver o aspecto como um todo e o paciente como um todo, e não só aquela caixinha de falar assim, ele é o meu paciente naquela janela de tempo, então naquela janela de tempo eu trato, depois eu dou alta, pego o meu dinheiro e não quero nunca mais saber, sabe? Isso eu acho que é um pouco complexo. Você me fez pensar nisso, então eu queria compartilhar um pouco disso. E aí eu vou te voltar com uma pergunta, e é lógico, se você quiser corrigir a minha fala, fique tranquila, fique à vontade, mas a pergunta que eu queria te fazer que ficou para mim é o seguinte: você falou sobre eu vou chamar um tipo, né, uma modalidade, não sei, de médico, que é o médico de família e comunidade. E você descrevendo isso, na minha cabeça, assim, clínica ortopédica e talvez do sistema privado, não sei, criou-se uma analogia com o clínico geral. Então o que eu queria te perguntar é o seguinte: são a mesma coisa, e eu já chuto dizendo que não, porque primeiro, senão não teria o mesmo nome, né? Senão não teriam nomes diferentes, perdão. Então acho que não. Mas talvez até na minha mente e talvez na mente do nosso ouvinte não esteja muito claro a diferença que exista entre um médico que faz isso que você faz, que é o médico de família e comunidade, e um médico que é um clínico geral. Você teria alguma coisa para nos dizer sobre isso? Existe essa resposta? Não existe? Isso está claro? Não está claro? Você poderia comentar sobre isso para gente? É bem interessante essa questão, porque assim, quando a gente termina a formação, né, são 6 anos de graduação, todos nós saímos como médicos generalistas, né? Então seria médicos clínicos gerais. Então essa é a formação. Não, o que tem de diferente da medicina de família? Porque é uma especialidade onde a gente tem uma formação que a gente estuda coisas muito mais amplas. Por exemplo, a gente estuda comunicação dentro da residência de medicina de família, né? Então, a gente estuda a questão de contexto socioeconômico, né? Então, quando eu estou diante de um paciente que se queixa, por exemplo, tem um diabetes descompensado, eu preciso olhar esse paciente como um todo, como eu já tinha falado, e tentar entender tudo. Então, o contexto familiar, a gente estuda a família, a gente estuda o contexto de trabalho, o contexto de vida do paciente, né? A nossa formação como médico generalista é para ver doenças, né? Infelizmente, existe esse delay na formação, acho que não só de médicos, mas de todos da área da saúde, né, que é muito a questão mecanicista, né, a gente fica muito na doença, tratamento, na terapia, enfim, e a gente não aborda o paciente como um todo, né, que o contexto é adoecedor em todas as suas formas. Então, quando a gente vai para a especialidade de medicina de família, a gente trabalha tudo isso, a gente aprende a se comunicar de uma forma mais adequada, né, a saber fazer perguntas, a gente fala até, a gente chama de perguntas abertas, né, ao invés de falar, como é a sua dor, né, a gente pergunta, o que está acontecendo? Me conta um pouco mais da sua dor. Então, a gente aprende, inclusive, a fazer perguntas estratégicas para que a gente consiga abordar o problema do paciente no sentido global, né? Porque senão a gente fica queixa pela queixa, queixa-conduta, queixa-conduta. E essa é a formação atual, né? Que em algumas universidades tem se tentado quebrar esse paradigma, né? Por exemplo, na preceptoria, onde eu estava trabalhando, a gente tinha, não era um departamento específico, mas estávamos lá como médicos de família, preceptores, todos com residência, né? E mestrado, doutorado, enfim,
outros colegas que fizeram, nesse sentido de ensinar o aluno a olhar o contexto, né, de família, trabalho, sociedade, os fatores socioeconômicos interferindo diretamente nos problemas de saúde, né? A comunicação, a gente trabalha muito a questão da comunicação, né? Como tirar as informações do paciente, a gente conseguir olhá-lo como um todo, a questão de vínculo. Então, a gente trabalha outros pontos que a formação médica do clínico geral não aborda, né? Então, é uma especialidade nesse sentido. E, obviamente, que temos também, porque às vezes algumas pessoas me perguntam, então você é um pouquinho de tudo, você é um pouquinho de gineco, você é um pouquinho de pediatra, e não é bem assim. Nós temos toda essa formação, como eu disse, a gente cuida desde a gestante até o idoso em cuidados paliativos, né, até o fim de vida. Né? Então nós temos essa formação, nós passamos pelos departamentos, né, de pediatria, de gineco, enfim, mas com um outro olhar que não é do especialista focal, principalmente pensando nessas ferramentas de comunicação, de sociedade, família, etc. Então, esse é o nosso diferencial, porque a nossa formação não é mecanicista nesse sentido de queixa e conduta, é esse olhar global para o paciente, tendo essas outras ferramentas que outras especialidades não têm. Por exemplo, o cardiologista não estuda comunicação, não vai estudar filosofia, antropologia, a gente entra em todos esses departamentos para a gente poder entender a sociedade, né? O contexto adoecedor que a sociedade vive, porque assim a gente cuida melhor. Então, uma senhora chega para mim e fala, eu tô com dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Tudo bem, eu posso fazer uma medicação ali, eu posso pedir uma tomografia de crânio, eu posso, enfim, mandar para acupuntura, posso fazer isso, mas muitas vezes o que está adoecendo é o contexto familiar, é a cabeça cheia de problemas, né? É a filha, a filha grávida na adolescência, é o desemprego, a gente está diante de milhões de desempregados no Brasil, né? A pessoa mora num cômodo que não tem ventilação, fica abafado e aquilo adoece ela do ponto de vista de uma dor, né? Então é isso, a gente tem que olhar tudo isso e dentro da graduação são poucos os professores, infelizmente, que têm esse olhar, né? Então a gente precisa de uma especialidade que olhe nesse sentido. E fora daqui, eu tenho amigos, né, que moraram fora ou que são de fora e falam, você é médica de família? Já entende, porque na Europa, por exemplo, você morou lá, é muito mais comum, né? É o meu médico, já se coloca como o meu médico, né? E aqui no Brasil ainda existe muito essa história do especialista focal e vai demorar muito tempo para que a gente quebre esse paradigma aí. Nossa, maravilhoso. Muito obrigado pelas explicações, assim, foi realmente esclarecedor. E eu fico pensando, me parece uma coisa do futuro essa profissão, né? Então você falou que ela existe como nome, né, como construto desde 90, né, 1990. Se eu não estou enganado, foi isso que eu entendi na sua fala. No Brasil. Mas me parece uma coisa super futurista, porque assim, a maneira que eu enxergo que a evolução humana vem passando, né, era mais ou menos assim. Ela começou a se especializar porque a gente precisava entender de muitas coisas e não dá para entender de muitas coisas no mesmo tempo. Então, qual que é a maneira de otimizar isso? Separa os grupos e fala, você vai estudar isso, você vai estudar aquilo e você vai estudar aquilo. Então, existia um momento histórico que a gente precisava disso para evoluir. Mas agora, historicamente falando, a gente está tão especialista que, por exemplo, a minha xícara quebrou. Se eu quiser consertar a minha xícara e ela quebrou no lugar que pega, né? Eu mando pro cara, o cara fala, não, mas eu não conserto o lugar que pega, eu só conserto o lugar que você coloca a boca. Então, assim, é um nível de especialidade que talvez extrapolou, né? E agora, vários serviços que eu vejo, as pessoas que estão tentando pensar na educação de uma maneira mais geral, assim, falando, olha, sendo referências na área, né, elas tendem a ter um discurso um pouco mais generalista. Falar, olha, a gente precisa entender contexto, a gente precisa saber onde que essa pessoa está inserida, olhar só para o ponto não deve ser mais o foco, a gente tem que ter uma visão um pouco mais generalista, né? E me parece que a profissão que você tá, né, que você escolheu seguir, ela faz isso por natureza, ela é assim já, né? Ela já nasce assim. Então, nossa, muito interessante mesmo. Obrigado pelas suas colocações aí. Eu queria passar a bola um pouco para o Leandro agora, porque a gente teve uma boa explicação da parte da atenção primária e também do ponto de vista médico, né? E conversamos também sobre essa
especialidade médica, que é o médico de família e comunidade. Eu queria mudar agora, fazer um shift, né? Mudar um pouco agora o foco para ir para uma outra área de atenção, né? Que pelo que a gente estava conversando aqui, ela é classificada dentro do sistema como atenção terciária, falar um pouco de reabilitação talvez e tal, e puxar um pouco a sardinha também para o lado da fisioterapia. Então, Leandro, se você puder contar um pouquinho e exemplificar para a gente como é o serviço onde você trabalha, só para a gente poder entender melhor essa questão. Então, Luiz, pensando na fisioterapia aí, né? Eu, dentro da rede pública, eu então tô como fisioterapeuta, que nem eu já tinha falado, há mais de 10 anos dentro da rede pública pela Prefeitura de São Paulo. Nesses anos aí eu trabalhei dentro de um centro de reabilitação que a gente fala por organização social, né? Que são instituições lá sem fins filantrópicos, só para as pessoas entenderem um pouco, né? Que recebem lá um repasse da Secretaria Municipal de Saúde para prestar um serviço. E tem várias OS que daí tomam conta da parte da gestão dos equipamentos de saúde da cidade. Eu trabalhei por muito tempo, por mais de cerca de 9, 10 anos, em um centro de reabilitação que era gerido por organização social, mas agora, nesses últimos anos, há quase 6 anos, eu também sou fisioterapeuta pela Prefeitura de São Paulo como efetivo, pela administração direta que a gente fala, né? O tipo do serviço em si são bem próximos, bem similares, e a gente faz essa ponte muito do que com a Brenda estava falando dentro da atenção primária, mas a gente aí pensando no nível terciário dentro da reabilitação, né? Então, assim, só para as pessoas entenderem, para vir mais aos olhos, assim, e enxergar um pouco melhor essa coisa de fora, porque as pessoas vêm e falam assim, não sei o que, da fisioterapia, porque daí a gente ouve muito falar, então só de reclamar que não tem fisioterapeuta, que a gente fala na rede, eles existem, eles estão lá, mas é que às vezes por falta de esclarecimento também da própria população, ou não sabe as vias de chegar, ou os fluxos, ou todos os equipamentos mesmo que existem, né, de como chegar lá. É lógico que a oferta, muitas vezes, é muito, de profissionais, é muito menor do que toda a demanda que tem, salvo os problemas, né, do nosso país, e a gente vê o que está acontecendo aí hoje em dia, com essa história da pandemia que só faz vir aos olhos problemas históricos que a gente tem, aliás, mas enfim. Mas eu digo, dentro da reabilitação, então o que acontece? Que inclusive acho que teve podcast aí passado com uma colega do NASF, que eu acho que é bom para a gente enxergar, porque que acontece? A Brenda, como ela colocou, pensando na atenção primária, então na UBS, na Unidade Básica de Saúde, esse paciente ele tem uma porta aberta, ele vai ser acolhido, ou mesmo em cima da sua queixa, ser visto como um todo, né? Em cima lá dos princípios do SUS, de ser atendido na sua integralidade. E aí, dependendo do caso, você dentro da sua unidade básica de saúde, com o médico ali à frente, você pode fazer uma ponte em cima das demandas desse paciente, por exemplo, para a equipe dos NASFs, que são os núcleos de apoio à saúde da família, que você tem ali uma composição de uma equipe multidisciplinar, o que já ajuda bastante, porque são coisas que daí também eu mesmo aprendo muito aqui com a Brenda, em cima da história do modelo, né, medicalocêntrico, né, que a gente fala, que se fala, mas aí fazendo essa ponte já com a equipe multidisciplinar, o que é muito bacana. Dessa história também não fica essa questão cultural de que a pessoa vai procurar o médico, que é o médico que vai resolver, mas é um passo, né, em cima do amadurecimento, que nem a gente estava falando agora, não só de ser uma profissão do futuro, mas de reconhecer isso. Não é que cada um tem o seu nicho ali de atuação, sim, mas é que aquela história, não é o médico que vai resolver tudo, não é só o físico que vai resolver tudo, ou só o fono resolver tudo, mas é de fazer aquela questão integrada de fato. E então aí ele reconhecendo isso, por exemplo, encaminhar que seja para a equipe lá multiprofissional e vendo se tem uma demanda para daí passar pela avaliação do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do educador físico, né? Porque o NASF também ele tem as suas composições diferentes. Às vezes ele não tem a mesma composição entre os profissionais. Mas enfim, aí identificando, por exemplo, essa demanda, então aí o NASF pensando mais nessa questão coletiva também, como a colega tinha falado, então, mas também da promoção em cima de pacientes crônicos, que daí recebem bastante isso, né, dentro da UBS, então mais da questão de grupos e pensando no coletivo.
mas em cima dessa avaliação que seja do NASF, então havendo uma demanda, por exemplo, se o paciente fraturou, que é o que mais acontece, por exemplo, em São Paulo, que é uma questão de saúde pública, um acidentado de moto, ele acidentou, o cara arrebentou a perna, pôs um Ilizarov, ele fez um fixador externo, ele opera, ele recebe alta do hospital, tchau, aí ele vai para sua unidade básica de saúde, que daí é responsável por esse paciente, né? Que a história é que daí o paciente ele é da UBS, por questões de território e de organização do sistema. E aí esse paciente vai ser encaminhado pela UBS, que daí às vezes ele vai ser visitado, avaliado pela equipe NASF, em cima das suas especialidades, da equipe multiprofissional. Então, havendo uma demanda, por exemplo, esse paciente, por exemplo, você não vai encaixar num grupo para ele fazer umas atividades diferentes dos pacientes crônicos, né? Em cima de uma lombalgia ou de uma gonartrose, que daí você preconiza mais a questão social e de fazer aquelas atividades em grupo, pensando no coletivo. Esse paciente, então, vai ter uma demanda de fato para reabilitação, é aí que entra a história do SER, que são centros especializados de reabilitação, que é onde eu trabalho aí há mais de 10 anos. Em São Paulo, ele já funciona também aí há umas décadas, vem uns anos depois do PSF em si, né, do Programa Saúde da Família, com o médico de família, e ele começou em São Paulo como NIRS. Ainda existe alguns NIRS, que a gente fala, são Núcleos Integrados de Reabilitação, mas por questões que sejam políticas ou mesmo de evolução um pouco do serviço, passou, né, a partir de portaria, acho que se eu não me engano foi em 2012, e aí teve um aporte aí agora federal, então que viraram CERS, o Centro Especializado de Reabilitação, que eles funcionam e têm a sua classificação por números, de acordo com as deficiências que se atende. Então tem que ser 1, 2, 3, 4, de acordo com as diferentes deficiências, digamos assim, apresentadas, seja então a deficiência física, intelectual, auditiva e visual. Então pode, por exemplo, um ser 3, que você atende 3 tipos de deficiência, ou ser 4, que atende a todos os níveis de deficiência. Isso de acordo com a habilitação do serviço e com a disponibilidade dos profissionais. E aí a gente recebe esses pacientes. Eu dei o exemplo dessa questão do motoqueiro porque muito é o exemplo clássico dentro da minha área da fisioterapia traumato-ortopédica. Então aí é lógico que daí ele chegando para mim, a queixa vai ser em cima disso, eu vou pensar na reabilitação, logicamente, dele, porque geralmente são adultos jovens, né? Que seja entre 20, 25 anos e 35 anos, e que muitas vezes também da história que ficam aí na correria, como eles falam, né? E são arrimos de família, e aí não tem como eu não pensar no todo. É lógico que ele vai vir querendo arrumar ou reabilitar a perna dele, em cima das evidências ou de tudo que eu tenho à mão, em cima de equipamentos e de estrutura, a gente vai ver e vai fazer para reabilitar ele, mas que são processos também que não são, não é a curto prazo, né? Muito dependente da lesão. Por isso também que daí eu tenho que olhar para esse paciente como um todo, porque daí o cara tá, digamos, todo estrupiado, não está ganhando, e aí eu preciso, por exemplo, de um suporte da assistência social, por exemplo, para ver o que esse cara pode ter de benefício, ou mesmo para dar um suporte como um todo para esse cara, porque isso daí também vai influenciar diretamente no processo de reabilitação dele. E às vezes, a ponto dele não querer ou não poder ir tratar e falar assim, como é que eu vou para terapia sendo que eu não estou ganhando dinheiro? E eu preciso mesmo com a perna desse jeito, eu preciso de alguma coisa para eu poder dar conta dos meus compromissos familiares, enfim. Mas a gente não tem como descartar ou não pensar em toda essa dinâmica social aí, em todas essas demandas sociais. Que daí pensando no paciente SUS, a gente aí pensando no Brasil como um todo, é a população que a gente vê de fato. Então a nossa realidade em si é muito essa. A gente tem a nossa realidade, mas a realidade assim, esmagadora do Brasil é nessa linha, que daí envolve logicamente a questão do esclarecimento das pessoas, que daí é uma coisa que ajuda muito, que as pessoas terem um nível mais de esclarecimento, assim como você falou, que é uma coisa que a gente vê e eu vejo cada vez mais, que educação e saúde tem que andar junto de fato,
para daí as pessoas se apropriarem também dos seus problemas e a gente poder ajudar da melhor maneira possível. Mas que daí as pessoas muitas vezes, infelizmente, são encaminhadas lá pra gente simplesmente porque o médico mandou e não sabem o que estão fazendo lá. Então a gente tem que fazer todo esse trabalho, e pensando nesse todo aí, mas são questões que envolvem, né, toda a nossa história cultural e tudo mais, mas que isso é todo um processo, é árduo, não é fácil, ou que nem a Brenda estava colocando, mas que seja passos pequenos, mas eu acredito que o caminho é esse, e eu acho que está se fazendo esse caminho também. Putz, cara, fantástico, assim, deu para ter um panorama de entendimento, né, de explicação, assim, muito abrangente, foi muito interessante mesmo. E aí isso me levantou também um questionamento aqui que eu fiquei pensando, né? Algum tempo atrás, eu lembro que eu comentei com alguns alunos sobre a importância do planejamento e da gestão para o fisioterapeuta. Eu não sei na medicina, Brenda, você pode talvez complementar se você quiser, mas na fisioterapia eu vejo uma falta de capacidade, tanto na formação, né? Ou seja, dos professores passarem isso para os seus alunos, mas também do entendimento do aluno de entender que a gente precisa entender um pouco mais de gestão, né? Falar de gente, né? Atender um paciente é atender o paciente, não a doença, né? Então, você precisa ter essa visão de gestão do paciente, entender que ele é multifacetado, né? Que foi um termo utilizado aqui, ou seja, tem várias questões envolvidas, várias questões sociais, e você precisa tratar tudo isso. É lógico. Ah, mas eu não sou psicólogo e eu sei que tem um problema que talvez saia da minha alçada. Mas você detectar isso e referenciar isso para um profissional adequado faz parte do teu trabalho. É esse. Ninguém está falando que o fisioterapeuta tem que fazer medicina ou tem que fazer psicologia, por exemplo. Não. Você faz fisioterapia, mas você faz fisioterapia num paciente dentro de um contexto. E se você não entender esse contexto sobre um todo, é complicado. O que me leva à minha questão que eu queria dizer, porque, por exemplo, o Leandro falou que tem informações, pelo menos duas que eu me lembro aqui que ele disse, na área de gestão, né? E talvez você tenha feito isso também pela questão de querer entender o sistema, mas às vezes pensando nessas questões também de entender que o paciente está dentro de um contexto, e entender esse contexto, entender a gestão disso é importante. Mas aí, eu queria talvez dar um passo atrás e falar assim, eu entendi mais ou menos o que você faz, mas eu queria te fazer agora uma pergunta bem específica. No seu trabalho mesmo, na mão na massa que você põe, você trabalha mais com a parte de gestão, ou seja, você, por exemplo, no teu serviço é responsável por receber o paciente, referenciar ele e encontrar ele no serviço, etc. Ou faz parte da sua função dentro do seu trabalho atender de fato o paciente, ou seja, não, beleza, o paciente chegou, então eu vou estabelecer um plano de tratamento, sou eu que vou planejar o exercício e vou aplicar esse exercício para ele, sou eu que vou recomendar e tudo mais, né? É, então essa é uma pergunta. E aí eu queria levar já para a Brenda a mesma pergunta, porque eu estava pensando aqui no contexto que a Brenda colocou para a gente, ficou bem claro essa questão também, né? Então eu queria depois estender para ela essa mesma pergunta, mas agora no contexto dela. Então falar assim, o médico de família, né, ele também, ou no caso você, não só do médico de família de maneira geral, mas você no seu trabalho, você também atende, ou seja, você chegou a comentar de receitar medicamento e pedir exame. Mas então isso é você que faz também, ou você só gerencia, por exemplo, do ponto de vista mais hierárquico e você diz para alguém fazer, né? Então assim, eu queria entender isso. Do ponto de vista prático, como é que isso se dá? E se vocês puderem comentar também, dentro da fala de vocês, como o paciente chega para vocês. Porque deu para entender que é um sistema que tem várias áreas, né? Mas, por exemplo, quem determina se esse paciente vai, por exemplo, para o serviço que o Leandro tá? Ou quem determina que isso vai para o serviço, sei lá, que a Brenda tá? E por aí vai. Então eu vou começar com o Leandro só porque ele terminou de falar, a pergunta é para ele, e aí depois a gente vai para a Brenda, tá bom? Leandro, se você não entendeu a pergunta, eu posso repetir, tá? Porque às vezes eu sei que, enfim. Não, entendi muito bem. E a sua pergunta, Luiz, pô, é muito plausível, porque é uma coisa que a gente, às vezes, fica um desafio para nós mesmos, não digo da gente entender, mas também fazer as pessoas entenderem. Que é a história assim, pô, mas que as pessoas sabem de fato do nosso trabalho, né? Ou de como chega pra gente, de quando tem que chegar, quem que tem que mandar, o que a gente faz, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer.
essa pergunta eu acho que é fundamental mesmo que você colocou. Eu acho que só para vir à luz, assim, a gente enxergar a coisa mais de longe, mas eu vou tentar aqui, mas digo em cima de um exemplo, mas para elucidar melhor isso. Então, exatamente. Então, pensando no nosso serviço, é lógico que daí, pensando assim, não digo nem de quando esse paciente chega. Então ele chegou para mim. Para ele chegar para mim, que seja, eu pensando assim, tomando um exemplo, mas aí a gente pode tomar isso, que seja lá para a história que a gente atende, né, como centro de reabilitação, então em cima de todas as demandas, então pode vir que a gente fala um recém-nascido de risco, então pode vir o paciente que sofreu um AVC recente, então mais pensando nos pacientes agudizados, ou mesmo um paciente que sofreu um trauma, uma cirurgia recente ortopédica. Então esse paciente, o que ele vai fazer a cirurgia, ele vai pro hospital, recebeu a alta, tchau, ele vai para casa, ele é orientado muitas vezes no hospital, mas ele fica em casa até a UBS reconhecer a demanda desse paciente, ou ele buscar a sua unidade básica de saúde para ele passar em que seja numa avaliação com um médico de família, que resolve sim muita coisa, a gente fala cerca de 80%, não é só puxando sardinha aqui pro lado da patroa, digamos assim, mas que daí ele gerencia, que é a história do gerenciamento, e que é muito importante na questão da saúde. Então, de dar as cartas, identificar essa primeira demanda, e aí fazer a ponte com a história do NASF. Vou ter colegas profissionais da equipe multidisciplinar dentro do NASF, que daí eu vou ter um colega fisioterapeuta que vai reconhecer essa demanda, vai fazer a avaliação dele, então ele identificando isso, a gente recebe, né, porque às vezes, né, nessa questão do fluxo acabam se atropelando ou vem às vezes a partir diretamente do médico, que seja do médico especialista, por questões dos equipamentos de saúde, que daí, por questão de regulação, eles acabam conseguindo identificar a vaga no sistema do nosso centro e encaminham diretamente para a gente, mas a princípio o quê? Ele vai para o médico de família ou passa o ideal, né, que digamos assim, condições ideal. Ele passa com um profissional do NASF que faz essa avaliação, então o que? Eu vou receber esse paciente a partir de uma avaliação de um colega que identificando o problema dele, que ele vai precisar entrar num perfil de reabilitação, né? Então seja lá a criança que nasceu prematura, né? Que daí isso daí vai ser num tempo célere, para daí a gente buscar a história da estimulação precoce com colegas lá da parte neurológica, ou assim com os pacientes ortopédicos, ou seja, idosos que sofreram algum dano neurológico. Então, para daí ele chegar para a gente, digamos assim. Mas isso pensando num todo. Aí, a partir do momento que ele chega pra gente, eu, de certo modo, eu tenho uma autonomia dentro da prefeitura, ou mesmo até buscava algumas coisas quando eu trabalhava no centro de reabilitação do OS, da gente sempre ter esse olhar também da gestão. Eu, com os anos, fui sendo provocado, né, por essa área, tanto que busquei umas pós aí nesses segmentos, e de me provocar da história, pô, tem muita coisa que dá para melhorar. O que eu busquei a princípio foi isso. Então tem muita coisa que dá para melhorar em termos que a gente fala de fluxos e processos aí, que eu acho uma coisa bacana, que daí fisioterapeuta não fala muito nisso, e eu vejo que eu acho que você, professor Luiz, vem falando bastante nisso, que é uma coisa que daí tem que vir aos olhos mesmo, para daí a gente entender e se aprofundar mais nisso, pensando de uma gestão mais otimizada em termos de fluxos e processos, para ficar, digamos, mais redondo, para a gente promover uma assistência de maior qualidade e segurança. Não só do plano terapêutico em si, do paciente, mas pensando nisso antes, foi como você falou, para daí ele chegar para a gente de uma maneira mais redonda. E dentro da prefeitura, eu tenho assim, uma certa autonomia para fazer algumas coisas em termos dessa questão um pouco de gestão, não só de encaminhamentos ou de fazer uma ponte direta que a gente fala com as demandas que vêm de outras unidades de saúde, ou mesmo em cima de programas que existem. Por exemplo, que eu participo do programa de assistência ao paciente, por exemplo, com hanseníase, que precisa de um acompanhamento, eu falo direto com a supervisão de saúde, que daí identifica essas demandas para daí eu acompanhar e prevenir incapacidades nesses pacientes, e aí o que favorecer ele a que seja até chegar numa atividade física e ele fazer o controle de fato da doença, ou então em cima de demandas lá que a gente fala de cadeiras de roda, ou mesmo de pedidos de órteses e próteses. Então a gente vê, sempre tem um pano de fundo assim,
que a gente faz a ponte direta também com a gerência e sempre tem um olhar assim para a gestão. É lógico que sempre vão ter os seus percalços e que sempre vai dar para melhorar, mas aí sempre o quê? Buscando otimizar esses fluxos dos processos para quando esse paciente chegar para mim, eu vou buscar também em cima da minha demanda, ou seja, com outros profissionais, de certo modo, planejar e para implementar um plano terapêutico singular, para daí eu também aí chego, para daí botar de fato a mão na massa da melhor maneira possível e para reabilitar de fato esse paciente. Então, na verdade, não digo fica uma mescla, mas envolve tanto um pouco assim que eu puxo, é lógico, para trazer para a minha realidade as questões gerenciais ou de gestão, para otimizar o meu serviço da reabilitação de fato. E aí eu poder dar uma assistência para o paciente da melhor forma possível. Perfeito, cara. Deu para ficar bem claro. Então, na verdade, você faz os dois, né? Você faz a parte da gestão, mas você faz a parte de colocar a mão na massa no sentido de atender mesmo o paciente, cara. O que é interessante, porque se você participa dos dois processos, fica mais fácil fazer eles conversarem, né? Enfim, apesar de ser um desafio, porque são duas áreas que pedem coisas ligeiramente diferentes, né? Não, são, mas é importante a gente ter esse olhar, acho, para as coisas caminharem juntas, porque é difícil, porque se fala assim, porque tem aquela questão também, fala assim, quem acaba vendo a gestão não é da assistência, quem é da assistência não vê gestão. Mas, tipo, eu acho que é importante você ter esse olhar, ou que seja, buscar minimamente se envolver, ou estar a par do que está acontecendo, para daí você buscar uma assistência mais efetiva e de uma melhor qualidade mesmo. Com certeza. Bom, eu queria passar agora para a Brenda comentar um pouco sobre isso. Então, são dois pontos, Brenda, só para lembrar, né, refrescar. Um é como que o paciente chega para vocês, se é que ele chega, né, ou vocês que vão até ele, não sei. Então, como que é esse contato? E o segundo, se no teu trabalho específico você faz uma parte mais de gerência, de referenciação, ou se de fato você consulta, né? Tem horários de consulta médica você com o paciente. Sim, deixa eu só fazer um adendo quando você falou da especialidade médica. A especialidade de medicina de família e comunidade, que já teve outros nomes, medicina geral e comunitária, no Brasil é muito antes da década de 90, tá? Só um adendo, porque dentro do SUS, através dos PSFs, dos Programas de Saúde da Família, que começou na década de 90, tá bom? Mas a especialidade é bem anterior. Agora, dessa pergunta específica, coloca a mão na massa com certeza, né? Atendimento o tempo todo, é um fluxo gigante de pacientes, principalmente agora, pensando na história da pandemia, né? Como porta de acesso para os sintomáticos respiratórios, mas não entrando muito nessa história da pandemia, vamos pensar no pré-pandemia. Também, todas as demandas que chegam na unidade de saúde são acolhidas, né? Então, não é que todos os pacientes serão por consulta médica, né? Então, existe o acolhimento. O acolhimento começa desde a recepção, que a gente fala, né? A enfermeira, ela faz o acolhimento, faz a consulta de enfermagem, o médico faz a consulta médica especificamente, né? A técnica de enfermagem resolve demandas também. Então, assim, somos uma equipe que faz o acolhimento de 100% da população quando chega no meu serviço, por exemplo, falando especificamente da minha unidade de saúde, né? Se aquilo vai terminar numa consulta médica especificamente, é outra história, né? Porque existem demandas que outros profissionais de saúde podem resolver. Como eu disse, a gente fala da história do acolhimento. E até por conta da pandemia, aqui a gente tem usado muito a história do acesso avançado, que seria o quê? A agenda é praticamente 100% livre. Então, quem chega já tem uma resposta mais imediata ao problema que ele quer resolver. Não necessariamente o paciente precisa esperar 3 meses, aí vai acumulando demandas para chegar nos seus 15, 10 minutos que você tem de consulta e ter que extrapolar e ter que resolver todas essas demandas. Não, quando o acesso é mais livre, né? E aqui, a cidade onde eu estou preza pela atenção primária, tem se feito muita coisa no sentido de melhorar acesso, melhorar condições de atendimento, para que todas as demandas sejam
resolvidos. É uma cidade pequena que tem recursos financeiros para isso, né? Aqui é um oásis do SUS, digamos assim. Tem muita coisa para se melhorar, né? Mas existe o acesso é permitido, não é? Por exemplo, quando eu trabalhava em São Paulo, por exemplo, que o paciente ficava 3 meses esperando para ter uma consulta comigo. Aí eu solicitava exames, era mais 40, 50 dias para fazer o exame. Para passar no especialista era 1 ano. Para uma tomografia, aqui a coisa se resolve mais rapidamente por conta da história financeira. Existe um aporte financeiro muito grande da saúde que é colocado aqui. Mas pensando no meu trabalho especificamente, a medicina de família e comunidade, ela tem teoricamente, a capacidade de resolver até 90% de todos os problemas que chegam no seu consultório. Então, assim, eu referencio para as especialidades focais, que a gente chama, porque a nossa é generalista, a gente 15%, 20%, às vezes nem isso, né? Mas eu preciso de toda uma estrutura, eu preciso de uma rede multidisciplinar me apoiando, porque como o Leandro até tinha comentado, né, no sentido de que não é... Infelizmente, a nossa cultura é medicalocêntrica, mas principalmente os médicos de família, a gente tem um olhar do ponto de vista multiprofissional, né, de saber que nós somos limitados quando a resolução é só nossa, né? Mas que quando a gente trabalha em conjunto com outros profissionais, fono, TO, nutri, psico, a gente consegue de fato resolver toda essa demanda, mas teoricamente a gente teria que encaminhar menos de 20% de todas as demandas. Então, precisamos ser resolutivos. Lógico, é difícil, porque a medicina é muito ampla, são muitas queixas, muitas coisas para serem cuidadas, né? Lógico, a gente não consegue resolver a vida do paciente numa consulta, até porque as nossas consultas têm um tempo limitado, é uma demanda grande, né? Não é diferente de um consultório que você pode ficar até 1 hora com o paciente, 2 horas. Então aí a gente vê muito, tipo, qual é a necessidade, aquilo que o paciente traz de maior necessidade naquele momento, já percebendo que existem outras demandas por trás que precisam ser trabalhadas, e aí as consultas vão se somando, a gente vai ao longo do tempo, por isso que o cuidado é longitudinal, né? Então a gente faz o quê? É o acesso universal, a continuidade do cuidado, então a questão da longitudinalidade para se resolverem todos os problemas de fato, a multidisciplinaridade, porque eu preciso de outros colegas, a intersetorialidade, porque eu preciso muitas vezes de coisas que vão além do serviço de saúde, eu preciso da educação, né? Porque muitas vezes a demanda chega da escola, de uma criança que tem um comportamento, com uma atividade de comportamento dentro da escola, tarará. Então eu preciso conversar com a educação, eu preciso conversar com a assistência social, eu preciso conversar com o urbanismo, né? Então eu preciso de várias frentes para que de fato os problemas de teoricamente saúde, que não se resumem só à saúde, sejam resolvidas ao longo do tempo, né? E esse olhar contínuo, global do paciente, e como eu disse, ele nunca tem alta, né? Então ele vai para o especialista porque ele tem lá uma insuficiência cardíaca super descompensada, que precisa de uma intervenção, ele precisa, de repente, tem uma arritmia de um marca-passo, mas ele retorna comigo, né? Eu sei todos os lugares por onde esse paciente anda na rede. E aí, do ponto de vista gerencial, existe o médico de família para se fazer esse gerenciamento de cuidados, que a gente chama de lista de problemas, né? Então, tudo aquilo que o paciente apresenta, a gente vai listando coisas que a gente consegue resolver, coisas que são outras, mas eu sei por todos, teoricamente deveria saber, né? É isso que a gente constrói ao longo da nossa profissão, e por isso que a gente precisa do que se chama de vínculo, né? Então, quanto mais tempo eu permaneço numa mesma unidade de saúde, por exemplo, ou no mesmo serviço, seja suplementar ou não, porque na área suplementar, né, muitos convênios adotaram a medicina de família como base do sistema, né? Não é só uma coisa, não é só SUS, né? Então, existem os médicos de família, os profissionais que têm essa formação, que atuam no sistema particular, né, no sistema suplementar, que tem ganhado força muito grande no Brasil nos últimos anos, e no Sistema Único de Saúde, que já vem mais desde a década de 90, como eu disse.
Então, o nosso trabalho é isso, é amplo, contínuo, não existe alta, agora a bola não é mais minha, e multidisciplinar, né? Porque a capacidade de resolução de um único profissional é limitada, né? É que existe uma cultura, infelizmente, medicalocêntrica, e vocês sabem muito bem disso quando a gente trabalha com os colegas, assim, de que tudo é o médico, mas é cultural, aí vem a educação, né? É uma questão de educação mesmo, de base, para que essa cultura seja refeita, né, ao longo do tempo, enfim, é isso. Puxa, perfeito. Eu acho que a gente está num ponto do podcast onde ficou, assim, eu estou tentando aqui fazer uma associação com o ouvinte. Eu acho que o ouvinte teve um panorama muito bom de como que funciona, de maneira geral, né, o contexto de saúde pública que vocês colocaram para a gente e também o serviço específico onde vocês trabalham. Discutimos bastante, isso foi bastante rico, bastante interessante. Bom, pessoal, o papo estava tão bom que eu não quis interromper, e então nós decidimos aí fazer esse episódio em 2 partes, tá bom? Então, nessa parte 1, nós conversamos então sobre a estrutura, né, do serviço público em 2 contextos diferentes, né, no contexto da atenção primária e no contexto da atenção terciária. E aí, na próxima parte, na parte 2, nós vamos conversar como se faz a implementação de atividade física, então, nestes 2 contextos, ok? Então, até a próxima!